Olá, seja bem-vindo ao nosso canal. Eu sou Heloísa Cola e eu trago aqui sempre receitas, dicas, informações de forma profissional da confeitaria. E hoje eu quero te ensinar a fazer esses mini cupcakes de fantasminha aí pro nosso Halloween, para você fazer com a criançada na sua casa ou simplesmente para você fazer e degustar esse cupcake assustador. Bora lá? Chama a vinheta e vamos fazer essa receita. Então, bora para a receita para a gente poder fazer o nosso mini cupcake de fantasminha do Halloween. Bom, tenho aqui 2 ovos, 120 gramas de açúcar refinado. Eu uso açúcar refinado para os bolos porque eu acredito que ele dá uma leveza, mas você pode substituir por outro açúcar sem problemas, tá? Tenho aqui 100 ml de água, 50 ml de óleo de milho. Se você quiser usar óleo de soja ou qualquer outro tipo de óleo, fique à vontade, só não recomendo o azeite por conta do sabor. Mas óleo aí vegetal, de boa. Temos aqui 160 gramas de farinha de trigo, 25 gramas de chocolate em pó 50% cacau, pode ser o 50% cacau, 30% cacau, independente. Só não o achocolatado, porque senão vai aumentar o nível de açúcar da sua receita. E aqui meia colher de sopa de fermento químico, tá? Ou 5 gramas também, que seria a quantidade ali da metade da colher de sopa. Todos os ingredientes secos nós devemos peneirar antes mesmo de iniciar aqui o processo. Quando eu faço a separação, eu já posso peneirando os meus ingredientes secos para não ficar gruminhos, pedacinhos dentro ali do nosso preparo. Vou começar pelos ovos, independente da temperatura do ovo, se gelado, se ovo temperatura ambiente, isso não vai alterar o seu preparo. Eu sempre quebro num recipiente separado, porque se este ovo não estiver tão legal, dá tempo de eu salvar o resto todo da receita, né? Então, vou começar pelos ovos. Depois que eu separei aqui os ovos, ó, eu vou bater. Ah, Elô, posso fazer esse processo na batedeira? Posso fazer no liquidificador? Pode, sem problema nenhum. Mas não precisa. Você pode fazer todo esse processo na mão mesmo, tá? Então, vou levemente bater. Depois que eu bati um pouquinho, vou acrescentar o açúcar. Aos pouquinhos aqui para misturar o nosso... Bati aqui na mão, é só até misturar mesmo, viu, gente? Ó, bateu, misturou, tá lindo. Vou acrescentar água. Ah, Elô, você tá usando água. Sim, ele é um bolo sem leite, ele não tem nada de leite. Então, para as pessoas que têm intolerância à lactose, ou então, se você sente desconforto com o leite ou tem alergia do leite, pode fazer essa receita tranquilinho que ela não leva, tá? Depois a gente acrescenta o óleo. Estão vendo que tá um creme? Então agora eu vou acrescentar o chocolate em pó. E não precisa ser água quente, tá, gente? Água quente para dissolver melhor o chocolate em pó. Não há necessidade de ser água quente. Água normal aqui mesmo que nós colocamos, né? Temperatura ambiente. Ó, vocês viram aqui que eu segui a mise en place, né? A separação dos ingredientes. Já fui seguindo aqui a mise en place de acordo com a utilização da minha receita. E vocês viram que eu deixei a farinha por último. E a farinha a gente não deve bater. Por que eu não devo bater a farinha? Se eu bater a farinha, eu vou desenvolver glúten. Desenvolvendo glúten, eu desenvolvo elasticidade. E essa elasticidade que eu vou desenvolver vai prejudicar o fermento, porque o fermento produz gás e ele vai querer crescer. Como eu desenvolvi o glúten, eu vou ter elasticidade, o que vai acontecer? Vai romper, meu bolo vai começar a rachar. Por isso, a gente não deve bater a farinha e somente mexer. Então, eu já bati aqui todos os ingredientes, formei basicamente aqui a parte líquida aqui com chocolate. Agora eu vou acrescentar a farinha e somente mexer. Nós não vamos bater a farinha, somente mexer. Olha só.
Nossa, linda, Uau! cheirosa. Ó, mexi, não tem mais nenhum gruminho de farinha, mais nada, pronto, não mexo mais. Agora eu vou acrescentar o fermento e aí a gente mistura somente também. Então já misturei aqui o fermento. Antes mesmo de eu começar a massa, eu já pré-aqueci meu forno. Então eu tô assando aqui no forno elétrico somente com a parte de baixo ligada a 160 graus. Você pode aquecer o seu forno entre 160 e 180 porque é uma massa muito leve, é massa de cupcake, né? Ela é muito levinha. Então pode deixar entre 160 e 180, dependendo da potência do teu forno. Se for muito potente, deixa 160, se não for muito potente, 180. Vou colocar agora essa massa num saquinho de confeitar para facilitar eu colocar ela ali nas forminhas. Então depois que eu coloquei aqui a massa no saquinho de confeitar, vou dobrar, deixa ela aqui, pegar as nossas forminhas de mini cupcakes, pode ser forma de cupcake grande também, tá? Fica lindo. Eu vou cortar aqui o bico para eu controlar a quantidade que eu coloco de massa, né? Isso é só para facilitar a nossa vida, né, gente? Você pode colocar com uma jarrinha também, não tem problema. Vou colocar, quanto que eu devo colocar de massa em uma forminha? Até 3/4 da forma, porque depois ela cresce, senão se você colocar muita quantidade ele vai acabar vazando, não vai ficar legal, tá? Então eu vou colocar aqui uma quantidade para vocês verem, ó, 3/4 da forminha e é o suficiente. E o fato de eu colocar aqui no saco de confeitar já me ajuda na limpeza, né? Porque eu tenho agonia de ficar com a mão melada ou sujar a bancada, sujar alguma coisa. É mesmo, é? Tem alguém aí que é igual a mim? Comenta aí se você é assim. Eu quero saber se eu sou a única pessoa nessa face da Terra que se incomoda com isso. Eu também. Ó, então vou colocando aqui na forminha e cuidando para não despejar fora, né? Eu enchi aqui a minha forminha, a quantidade que eu tenho de formas, mas ele rende, em média, 36 mini cupcakes ou então 12 cupcakes grandes, tá? Se você fizer uma proporção grande. Ai, Elô, só que eu só tenho forminha aqui como eu, para 24. O que você vai fazer com o restante da massa? O restante da massa, como já tem fermento, você não pode deixar ela esperando aqui. Então, coloca ela na geladeira para impedir ou para retardar a ação do fermento e aí sim depois você coloca na forminha e leva para assar. Então, sempre que sobrar massa, o que você deve fazer? Pega a massa crua, coloca na geladeira, espera até você terminar de assar e depois leva para assar novamente, tá? Agora eu vou colocar no forno e nós vamos assar por 15 a 20 minutos. Eu vou colocar ali 15 minutos pra gente ir acompanhando, tá? Então, enquanto os cupcakes estão assando, nós vamos fazer a cobertura, que é um merengue suíço de baunilha. Tenho aqui 100 gramas de claras ou 3 claras, que dá também 100 gramas, 200 gramas de açúcar refinado e 3 ml de essência de baunilha. Como é um merengue suíço, eu vou colocar aqui as claras na panela, juntamente com o açúcar. E agora eu vou mexer as claras com o açúcar. E nós vamos levar ao fogo. Não posso utilizar as claras cruas, né, no cupcake, porque senão o risco de contaminação é muito grande. Por isso que ele tem que passar por essa pré-cocção. Por isso que esse merengue suíço ele passa por essa pré-cocção para que a gente possa usar ele cru, certo? Então comecei aqui misturando. Percebam que tá bem branquinho, né? Tá bem esbranquiçado, tem bastante açúcar. Então agora eu vou levar ao fogo até que esse açúcar se dissolva por completo ou também com o termômetro, até que atinja a temperatura de 50 graus. Atingiu 50 graus, aí eu já posso levar para a batedeira para bater. Então vou colocar aqui no fogo e, gente, coloque em potência baixa, tá? Baixa aqui a potência do fogão, baixa a temperatura e aí nós vamos misturando aqui até que todo esse açúcar se dissolva ou até que a temperatura chegue em 50 graus. Verificando aqui, a temperatura está em
21. Tá quase já na temperatura. Ó, chegou, aqui tá na temperatura de 54 graus. Já vou desligar. Vou levar para bater a nossa mistura aqui. Então agora a gente vai bater até esfriar por completo, velocidade máxima, e depois eu vou adicionando aos pouquinhos a nossa essência. Então agora eu vou acrescentar a essência de baunilha. Só para que dê um sabor. Então bati, tá frio o bol já, coloquei a essência, já coloquei tudo. Gente, já tá na textura que a gente precisa. Vou te mostrar agora o ponto que tá esse merengue. Olha isso. Olha isso. É a textura que a gente precisa para usar agora. Então, tirei já os cupcakes do forno, deixei aqui numa gradinha para ir esfriando. Enquanto isso, bom, a gente vai fazer o fantasminha, então ele é branquinho e depois tem os olhinhos pretos, certo? Então, eu vou separar um pouquinho do nosso merengue. E esse pouquinho desse merengue que eu separei aqui, nós vamos pintar de preto, porque eu preciso dos olhinhos pretos. Então, deixei aqui o merengue separado, vou usar o corante em gel preto e aí nós vamos misturar. Então, coloquei aqui o corante preto e eu vou deixar descansando aqui no cantinho. Enquanto isso, eu tô aqui com o bico. Deixa eu ver aqui, que bico é esse? Esse é o bico C10 da Mago, que eu vou colocar no nosso saco de confeitar para poder fazer os fantasminhas. Ok, feito isso, a gente aperta para tirar qualquer gás que possa ter aqui dentro. E eu vou pegar agora um cupcake na mão para te mostrar exatamente como que deve ser feito, tá? Então, ó, torci aqui para que não saia, né, o merengue aqui por cima. Com o bico reto do centro, ó, nós vamos para as laterais e depois eu vou subindo. Paro de apertar e puxo. Então, é dessa maneira que nós vamos fazer. Vou colocar aqui, porque senão esse negocinho virar é um perigo, né? Então, vou apertar, venho cobrindo e vou apertando, ó. Paro de apertar e puxo. Assim nós vamos fazer com todos os cupcakes. Então agora, depois de fazer todo o fantasminha, o corpinho dele, a gente vai fazer os olhinhos e a boquinha. Então eu tô usando aqui o bico da Wilton 4 e eu já tenho o chantilly colorido de preto. Vou colocar aqui no nosso saco de confeitar. E agora, para a gente poder fazer os olhinhos, então eu vou pegar um cupcake. A gente pode fazer pinguinhos, pode fazer risquinhos. Eu vou fazer pinguinhos, tá? Vou olhar aqui, eu quero essa frente dele. Então eu vou vir, pingo, paro de pingar, puxo. Pingo, paro de pingar e puxo. E vou fazer uma boquinha agora. Temos o fantasminha. E assim eu vou fazendo com todos eles, tá? A gente faz um pinguinho. Faço outro pinguinho, paro de apertar. E a boquinha. E assim nós vamos fazer com todos os cupcakes. Então, depois de decorar ali, finalizar
com os olhinhos, a boquinha. Assim a gente tem os nossos cupcakes fantasminha. Espero que você tenha gostado. Comenta aqui embaixo qual a outra receita que você gostaria de ver aqui no nosso canal. Já aproveita, se inscreve no nosso canal, curte, compartilha, manda para assustar as pessoas que você quer que faça esse cupcake para você. Desafia a galera, fala, pô, faz para mim, Halloween, poxa vida. Ou então, faz e presenteie alguém que você goste, que você queira assustar. E eu te espero na nossa próxima receita. Um grande beijo e até mais, porque aqui nesse canal nós trazemos confeitaria de forma profissional.